Olá, primeiro ano, tudo bem? Aqui é a professora Jennifer. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios das aulas 7 e 8. Então, abram as suas apostilas na página 181, que nós vamos começar a nossa correção. Vamos lá. No primeiro exercício, ele fala o seguinte, que nós temos Sofia e ela quer ser uma bailarina clássica. E eles vão instalar um espelho para que ela possa ensaiar, né? Vai colocar lá no quarto dela, vai colocar um espelho para ela poder ensaiar. Com base nisso, ele faz algumas perguntas. A primeira pergunta dele é a altura mínima desse espelho. Então, nós temos aqui esse esqueminha na página 182, a gente tem a Sofia aí, e a gente tem a parede onde vai colocar esse espelho. Observe que a gente já marcou alguns pontos aí. Quais são os pontos que nós temos marcados? O ponto C e o ponto P. Por quê? Porque ela precisa se olhar no espelho e ela precisa ver o seu corpo por inteiro. Então, eu marquei as duas extremidades. E eu marquei aí o ponto G. Esse ponto G é referente ao globo ocular dela. É onde ela recebe esses raios, né? Onde ela vai enxergar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar o simétrico desse globo ocular. Ou seja, onde está a posição da imagem dela atrás do espelho, referente ao globo ocular. Conto quantos quadradinhos tem aqui e eu marco onde está o G', o simétrico do globo. Lembrando que, quando um raio qualquer, ele sai, vamos pegar aqui um ponto qualquer do corpo dela, e ele vem daqui, por exemplo, e ele reflete neste ponto. Ele tem que chegar no olho dela. E quando eu faço esse prolongamento, é porque ficou bem torto aqui, ele tem que chegar nesse ponto G', que é o simétrico do globo ocular. Nós vamos fazer isso lembrando que do corpo dela vai sair inúmeros, infinitos raios que ela está refletindo ali. Nós só vamos representar os da extremidade porque ela quer se enxergar por inteiro. Então, quando esse raio sai, bate no espelho e reflete, então eu tenho que unir esse ponto com o ponto G'. Então, vamos ver. Vamos ver aqui. O primeiro passo, determinar o simétrico do globo ocular. É achar o ponto G' lá atrás. Unir o G' aos extremos do objeto. São os meus pontos C e P. E depois eu vou marcar alguns pontos aqui. Então, observa. Unir o ponto do G', que é o simétrico do globo ocular, aos extremos do corpo dela. Então, se desse ponto eu marquei aqui o A, que é onde ele passa no espelho. Aqui pode ser uma extremidade do espelho. O meu ponto B pode ser a outra extremidade do espelho. E o meu ponto M aqui é a nossa posição onde o espelho está. Outra coisa, pessoal, do ponto P ao ponto M, que é a nossa parede, é a distância. Do ponto M até aqui, onde está o nosso vertical aqui, do G', vai ser distância. Lembrando que a posição da imagem está à mesma distância que o objeto está do espelho. Então, olha só, eu tenho aqui dois triângulos, o G' B, que é o nosso triângulo menor, e o G' CP, que é o nosso triângulo maior. Esses dois triângulos, eles são semelhantes. Então, eu vou fazer uma semelhança de triângulo aqui. A gente já fez isso nas últimas semanas. A gente já fez isso várias vezes. Então, eu vou fazer que a altura do triângulo menor está para a altura do triângulo maior, assim como a base do triângulo menor está para a base do nosso triângulo maior. Então, observem. A base do meu triângulo maior é o H, é a altura dela. A base do meu triângulo menor vai ser o meu X, é a altura do espelho. A altura do triângulo menor é a distância do espelho até a imagem. A altura do meu triângulo maior vai ser 2 vezes essa distância, porque vai ser aqui
a nossa distância do globo ocular até o simétrico dele. Então, eu coloquei aqui por partezinha para vocês saberem o que a gente está escrevendo, mas aqui está a fórmula, do jeitinho que eu escrevi. Do jeitinho que eu falei aqui. A base do menor está para a base do maior, assim como a altura do menor está para a altura do maior. No triângulo, no slide anterior, você pode dar um pausezinho aí, se você quiser copiar assim, tá? O Hzão, dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. D, eu corto com D aqui. Então, eu tenho que o x, que é a nossa altura do triângulo, vai ser igual à altura da bailarina dividido por 2, ou seja, tem que ser metade da altura dela. Em seguida, ele pergunta distância da borda inferior do espelho ao solo. Então, eu tenho aqui o meu BM, o ponto B, que é a borda do espelho, até o M, que vai ser o solo. Novamente, eu vou fazer alguns triângulos aqui. Como esse desenho está um pouquinho confuso, eu fiz outro aqui para vocês. O M, lembrando que do P ao M é a distância. Epa, esse D ficou bem feinho aqui, né? E do P ao P' vai ser 2 vezes a distância. Eu tenho aqui o raio que sai do gelinho, que passa por essa borda e chega aos pés dela, né? Eu uni a extremidade com o simétrico do globo ocular. Essa altura aqui, essa base desse triângulo maior, não é Hzão, não é a altura dela, é o Hzinho, porque é a altura até o globo dela, tá? É o meu Hzinho. E a minha base do triângulo menor, que é o BM, vai ser essa altura em que está o espelho, ou seja, a distância da borda até o solo. Coloquei aqui, fiz a mesma coisa, semelhança de triângulos desses dois, base do menor está para a base do maior, assim como a altura do menor está para a altura do maior. Já expliquei aqui qual é qual, tá? A altura do menor Dzinho, a altura do maior 2 vezes D, a altura, a base do maior vai ser o Hzinho, e a base do menor aqui, o BM, que vai ser o meu Y. Substituir aqui, então, eu tenho que o Y vai ser o Hzinho sobre 2. Lembrando que Hzinho não é a altura da bailarina, e sim a altura do globo ocular dela até o solo. Se eu tivesse essa altura dela, eu conseguiria, então, descobrir tudo isso que eu peço. Por enquanto, eu só tenho essas fórmulas. Na página 184, a gente tem outro exercício, e ele é bem legal, na verdade. Ele fala que você tem um edifício aí, um arranha-céu, e ele tem uma estrutura arquitetônica, né, um pouco diferente. Ele é todo revestido por espelhos. E por esse formato dele, ele consegue concentrar alguns raios de luz em algum ponto, tá? Ele fala o seguinte, que ele foi acusado por derreter parte de um carro que estava estacionado ali próximo e de causar um pequeno incêndio em uma loja. Então, se a gente pensar lá nos nossos espelhos esféricos, né? A gente tinha o nosso espelho côncavo e o nosso espelho convexo. Lembrando que o convexo ele é espelhado a parte de fora e o côncavo ele é espelhado a parte de dentro. Olha esse edifício. Ele não se assemelha um pouquinho a um espelho, se você pensar nisso? Então, ele pergunta, qual vai ser a principal transformação de energia que ocorreu nesse caso em que ele derreteu um pouco do carro ou que causou um incêndio? Lembrando que o raio de luz, ele vai vir aqui, ele vai bater no... Cadê o meu slide aqui? Ele vai bater aqui no espelho, ele vai refletir. Ele vai para um outro local. Quando ele bateu, digamos, num carro ali, ele poderia refletir novamente, mas ele poderia ter um fenômeno de absorção. Lembra que eu falei quando você anda com a camiseta preta que você sente calor porque a gente tem absorção ali? Por que a gente sente calor? Porque a gente tem a transformação da energia luminosa em energia térmica. Então, a nossa transformação de energia aí seria em energia térmica, tá? Absorvendo os raios ali. O espelho, como a gente já comentou, ele se assemelha ao nosso espelho côncavo. E
no C ele pergunta qual foi a possível região desse gigantesco espelho que o carro estava estacionado. Se ele está num ponto que ele recebeu vários raios luminosos, eu posso falar então que ele estava no nosso foco. Lembra que eu falei que eu tinha o vértice, que eu tenho o vértice, o foco e o centro de curvatura? O foco ali vai ser onde ele está recebendo todos esses raios luminosos ao mesmo tempo. Por isso que aconteceu este pequeno acidente. Ele estava na região focal do nosso espelho. Coloquei aqui para representar onde ele estava, né? A região focal, vértice, centro de curvatura, lembrando que é a mesma distância do foco ao vértice e do foco ao centro de curvatura, tá, pessoal? Por isso, ele absorveu vários raios de luz e teve esse pequeno acidente ali, tá bom? Dúvidas vocês enviem para o e-mail fornecido para a escola, que eu respondo o mais rápido possível. Beijo, pessoal!